doação. E através da sua generosidade é que nós podemos produzir programas como este. Professor, vamos começar com o conceito de cidadania. Nós sabemos que cidadania é uma palavra que vem de cidade. O que significa cidadania? Olha, é muito interessante, Célia, que essa palavra ela surgiu há mais de 2.500 anos atrás na Grécia Antiga. Então é uma palavra que nasceu junto com o conceito de participação política, com o conceito de cidade, com o conceito de democracia. Então a cidadania tem a ver com os direitos e os deveres de todos os cidadãos na vida da cidade. Não é? Para além, então, dos nossos direitos, e os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, né? Nós também temos deveres no exercício, digamos assim, da nossa vida no âmbito da cidade, para construirmos uma cidade mais democrática, mais inclusiva, mais participativa. Então a cidadania, digamos assim, é uma faca de dois gumes. Tem um lado que é o lado do cidadão que tem que ter acesso e conquistar os seus direitos. Né? Os direitos de votar e ser votado, o direito à livre expressão, o direito das políticas sociais, saúde, educação, são direitos de cidadania. Mas, em contrapartida também, o exercício da cidadania, como acontecia na Grécia Antiga, demanda a participação do cidadão, no caso, por exemplo, da nossa democracia representativa, votando bem, escolhendo bons candidatos, né? Cuidando também um pouco do Estado e das políticas públicas. Certo. O senhor disse algo que eu acho muito importante, porque quando se fala em cidadania, pensa-se muito em direitos. Nós sabemos que não são apenas os direitos, existem também os deveres. E para você votar bem, votar consciente, com qualidade, você precisa fazer um para casa, digamos assim, que significa você se preparar, não é? Para exercer essa atitude democrática que é depositar o seu voto. O que seria esse dever de um eleitor consciente para escolher bem? Como ele pode fazer esse exercício, digamos assim, para que seu voto seja bom? Olha, essa pergunta é fundamental. Por quê? Porque nós, né, temos, às vezes, uma impressão errada, equivocada, de que votar é simplesmente um exercício, digamos assim, obrigatório, sem nenhum sentido, que nós queremos nos livrar disso, não queremos nos comprometer. Mas numa democracia representativa como a nossa, que nós elegemos representantes para governar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a qualidade dos representantes depende do nosso voto. Ou seja, nós somos responsáveis por aqueles que governam a cidade, o estado e a nação. Então, quando o político ele começa a ter algum ato de improbidade ou de corrupção, não adianta a gente reclamar. Nós temos que perguntar por que ele foi eleito, por que ele está lá nesse local. Quem que colocou esse político, seja esse prefeito, esse vereador, esse governador ou esse deputado, quem colocou ele lá no cargo de representação? Foi o voto de cada um de nós. Então, como você bem disse, o exercício de votar, ele simplesmente começa uma história, ele não termina. O voto, ele começa uma história. Uma história que, primeiro, ela tem um fator antecedente, que significa escolher bem aqueles que serão eleitos. Conhecer o seu passado, os seus vínculos políticos, o seu programa de governo, no caso agora das eleições municipais, quais os grupos que ele está se associando para apresentar propostas para governar o município. Isso anteriormente. Conversar com as pessoas, discutir desde o âmbito privado da casa, motivando as pessoas a participarem no âmbito do trabalho, no âmbito da sociedade. Então, estar atento, né, para que seja uma escolha qualificada. Agora, votar bem é o segundo passo, mas também tem um passo depois das eleições, que é acompanhar o mandato desses eleitos. Ora, se nós escolhemos as pessoas e elas ou fizeram promessas ou têm um plano de governo, uma plataforma, elas precisam de ser o tempo todo cobradas. E se nós queremos melhorar a qualidade de vida da cidade, do país, do município, também nós devemos exercer esse papel proativo depois das eleições. Então, como você muito bem disse, votar é um ato que ele depende de uma preparação e depende também de uma sequência depois das eleições. O senhor quer dizer que o eleitor também é corresponsável pela conduta do político que elegeu? Sem dúvida nenhuma, é isso que nós precisamos de entender. Nós, eleitores, nós cidadãos, nós temos, Célia, que sair dessa atitude de ficar lamentando, reclamando, nos omitindo, responsabilizando os políticos pelas coisas erradas e perguntando, e eu, como cidadão, como eleitor, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para mudar a qualidade dos nossos representantes? Né? Na época das eleições, o meu voto é um voto de qualidade, consciente.
eu conheço aquele que foi eleito, eu acompanho os eleitos. Então, o eleitor e o cidadão eleitor, podemos dizer assim, é aquele que sai dessa postura acomodada de achar que alguém tem que dizer em quem votar. É muito comum nós, de igreja, ficarmos pensando assim, não, o padre é que deve nos dizer em quem votar, o padre é que deve nos escolher. Isso é uma maneira de nós nos desresponsabilizarmos dessa ação cidadã importante e depois não nos comprometermos. Então, essa é uma função de cada um de nós. É muito importante isso. Porque eu observo o seguinte, no momento que nós temos a propaganda eleitoral, muitas pessoas falam, isso eu vou desligar, já saem logo da sala, não me interessa. Evidentemente, nós não temos uma sociedade que vá até, vamos dizer assim, a internet buscar o que pretende aquele partido, o que diz no estatuto dele, quais são os projetos. Então, nós temos momentos muito breves para conhecer esses candidatos. O que o senhor diria em relação a essa conduta da pessoa que acho muito chato a propaganda eleitoral, não quero assistir? O senhor não acha que isso seria um momento precioso em que a pessoa teria para fazer uma escolha consciente, se ela já não tem um candidato pré-escolhido, digamos assim? Isso é muito importante, principalmente na eleição municipal, essa eleição que os candidatos estão mais próximos de todos nós, porque ela acontece no âmbito do município, são vereadores e prefeitos que nós vamos eleger. Além da propaganda, que é um momento importante para que a gente possa conhecer as propostas e, dentro daquela ação de cobrança, cobrá-las depois. Então, por exemplo, se uma cidade tem um candidato que ele pleiteia a reeleição, é bom se nós tivéssemos o plano de governo dele anteriormente, porque geralmente todos têm, e perguntar assim, olha, interessante, ele prometeu tais e tais coisas, cumpriu? É um critério interessante para nós verificarmos sobre a possibilidade de continuidade ou não. Os vereadores que distribuem aqueles panfletos, né, aquelas plataformas de mandato, cumpriram ou não cumpriram? Então isso é fundamental. Mas para além disso também, como as eleições municipais elas acontecem mais próximo, os cidadãos podem ser também proativos numa série de outras ações, promovendo debates com os candidatos, procurando conhecer a atuação dessas pessoas, porque sendo no município, o candidato a prefeito ou vereador, ele deve ter alguma ação para apresentar. Né? Ele não pode ser uma pessoa que nasceu, digamos assim, espontaneamente, ele tem que ter um passado. E que passado esse? Quais são os vínculos? Que história é essa? Quais são os compromissos que ele já assumiu? Então é claro que o cidadão eleitor, preocupado com a qualidade da vida da sua cidade, que age de forma proativa, ele tem que buscar essas informações. Nós poderíamos, então, dizer que são dois os requisitos. Conhecimento e reflexão para você fazer uma boa opção. Exatamente. Esses dois critérios, esses dois requisitos, eles são fundamentais nesse momento agora de discernimento. Vamos usar um termo até nosso igrejeiro, né? Para que a gente possa discernir com tranquilidade e com firmeza. Vamos esquecer promessas voltadas para interesses individuais, interesses privados. Vamos esquecer, digamos assim, de que o prefeito ou vereador ele deve ser nosso amigo, porque eu voto naquele que tem amizade. Vamos preocupar naqueles candidatos que têm propostas robustas para a cidade, para o conjunto da cidade. E, posteriormente, aquele outro passo fundamental, lembrar que as eleições é o início de uma história e que a qualidade do exercício do mandato do vereador e do mandato do prefeito depende do nosso acompanhamento e monitoramento constante. É isso mesmo. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco, mas eu gostei desses pressupostos, ou seja, conhecimento, reflexão para uma boa opção. Continuamos daqui a pouco. Fique conosco. A TV Canção Nova é mantida pela união de pessoas que acreditam. O Direito está de volta, conversando com o professor Robson Sávio Reis Souza, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que está conversando conosco sobre voto consciente e cidadania. Professor, há uma situação que me preocupa bastante. Quando se fala em política, normalmente as pessoas dizem, eu não quero nem saber disso, eu não gosto disso, aliam os políticos a uma situação de corrupção, generalizando, eu acho que é profundamente prejudicial para o Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Nós podemos generalizar a conduta de alguns políticos em relação a todos, porque nós sabemos que maus profissionais há em todas as áreas.
que o senhor pensa sobre isso? É verdade. Em primeiro lugar, Célia, é importante que nós entendamos que a política tem a ver com a nossa vida em sociedade. Todas as nossas ações, elas são ações políticas, no sentido de opções, de lutas de espaço por poder. Então a política, por exemplo, ela dá no âmbito doméstico, na nossa relação pai, mãe e filhos. Às vezes nós criticamos um político que é autoritário e dentro de casa nós somos super autoritários, mandões, despóticos, mas apontamos para o outro. No nosso trabalho, nós falamos que todo político é corrupto, mas no nosso trabalho fechamos os olhos quando tem alguma pequena corrupção, algum desvio de dinheiro, né? Mas a corrupção está lá. Criticamos o político que às vezes vende o seu voto, mas eventualmente no nosso dia a dia fazemos práticas bem iguais, tentamos corromper um fiscal, um policial e achamos que isso é normal. Então, em primeiro lugar, né, entender que a política, né, ela está embrenhada na nossa vida, nas nossas opções, nas nossas escolhas. Agora, em situações em países como o nosso, que são países cuja democracia é representativa, os políticos eleitos é que governam o município, o estado e a nação. E é claro que esse ambiente de grande disputa de poder, existem muitos elementos, muitas pessoas mal intencionadas, que inclusive utilizam do cargo público por benefício próprio. Mas existem também muitas pessoas bem intencionadas, que querem exercer com dignidade o mandato. Por isso, inclusive, que o acompanhamento dos eleitores em relação aos políticos pode fazer uma separação entre os bons e entre os maus políticos. Nós não podemos cair, digamos assim, nesse discurso da grande mídia de que todo político é corrupto, porque numa democracia onde nós não temos representantes para governar de forma honesta o Estado, nós caímos numa situação de total desgoverno. Né? E não há interesse de uma sociedade democrática que as nossas instituições democráticas sejam fragilizadas. Nós precisamos das instituições democráticas funcionando. Então nós devemos ser muito seletivos nessa ideia de que todo político é corrupto. Né? É claro que o jogo, o exercício de poder, seja no parlamento, seja no município, na Câmara, no governo do Estado, na presidência da República, é um jogo de poder de muitos interesses. Né? O governante está o tempo todo mediando relações de poder e ali você pode eventualmente ter muitas pessoas mal intencionadas. Mas certamente nós temos muitos bons políticos e é por isso que o cristão deve estar aliado, inclusive, aos bons políticos para fortalecer esses mandatos, para dar sustentação àqueles que querem exercer com dignidade os seus mandatos. Curiosamente, recentemente eu fui chamada para ser paranista de uma turma da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu perguntei, então, à plateia quais daquelas pessoas que estavam recebendo a carteira tinham interesse em serem políticos. Ninguém. Isso me preocupou profundamente, porque essa generalização de uma conduta não adequada do político acaba afastando pessoas vocacionadas para cuidar dos interesses públicos. Então, antes de falarmos, eu penso, nós devemos pensar no resultado dessa nossa afirmativa. E além disso, o que acontece? Quando as pessoas que têm interesse com a coisa pública e têm capacidade de gerenciar a coisa pública abrem mão disso, pressionados por essa opinião pública, geralmente esses espaços vão ser ocupados por quem? Justamente por aqueles que querem usufruir, né, do espaço público para benefícios privados. Então nós precisamos de sair dessa postura. E uma coisa muito importante, Célia, é o seguinte, que a doutrina social da igreja, né, a doutrina dos papas, né, e da própria igreja dos últimos tempos, aconselha os cristãos para o exercício consciente da política. Não somente a política no âmbito doméstico, né, no âmbito do trabalho, essa de ser um bom cidadão, honesto, não ser conivente com nenhuma prática de corrupção, mas inclusive de se preparar e se disponibilizar para exercer a função pública com dignidade. Ora, se nós cristãos queremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, essas transformações vão acontecer na medida em que nós tenhamos políticos comprometidos com esses valores. Se nós, cristãos, não queremos nos comprometer e inclusive achamos que todos os que estão lá são ruins, como é que nós vamos transformar esse mundo e essa nossa sociedade? É verdade. E essa omissão, essa não participação na vida política, social, que é incentivada pela igreja, o que ela acarreta? Olha, na verdade, o que acarreta primeiro? Cidadãos passivos. Aquelas pessoas que o tempo todo dependem de ser tuteladas por outros, inclusive por políticos corruptos, né? Aquelas pessoas que sempre estão achando que o que o Estado faz e o que o governo faz é um favor e não um direito. Então mantém essas pessoas no lugar da passividade, são pessoas que não exercem a sua cidadania, os seus direitos,
que tudo que tem acha que é um favor, que são aqueles fáceis de serem manipulados o tempo todo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pessoas que não se comprometem com a vida da cidade, elas acabam prejudicando, digamos assim, os interesses coletivos, porque os grupos que se associam para manter os seus interesses, eles vão sempre ter preferência na vocalização das políticas e a maioria vai ficar passiva esperando que alguma coisa aconteça. Então, realmente, para a melhoria da qualidade de vida, seja da nossa cidade, ou do nosso estado, do nosso país, nós precisamos de cidadãos ativos e precisamos de acreditar que a política é um espaço privilegiado para transformar a realidade social. E pensar também que política é um exercício cotidiano. Então não adianta eu falar, o político de lá é corrupto e aqui eu gosto de corromper um guarda. O político de lá é corrupto, mas aqui eu dou um troco equivocado para o meu cliente na loja. O político é corrupto, mas eu não respeito as leis de trânsito. Nós precisamos de mudar práticas individuais e pessoais, pensando que a construção de uma sociedade depende de cada um de nós e da nossa honestidade também, inclusive cobrar dos políticos eleitos. Professor, nós sabemos que a Arquidiocese de Belo Horizonte, juntamente com a PUC, construiu vários vídeos institucionais para orientar as pessoas acerca do voto consciente, da importância da qualidade do exercício da cidadania. Fale para nós um pouquinho sobre esse projeto. Olha, Célia, em todos os anos eleitorais, desde o ano de 2006, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos, que é um órgão da PUC da Arquidiocese, trabalha um pouco na perspectiva da formação cidadã, principalmente no ano eleitoral. Nós acreditamos que as pessoas elas precisam de ter consciência do valor do seu voto, se sentirem protagonistas no processo eleitoral, se comprometerem com a qualidade dos políticos eleitos para que a gente melhore a nossa sociedade. Esse é um desejo também da Arquidiocese de Belo Horizonte e da Igreja. Então sempre nós trabalhamos com material formativo. E nesse ano nós produzimos uma série de 10 programas de vídeo, programas em linguagem simples, diretas, dando dicas de como as pessoas escolheram seus candidatos, quais os critérios de escolha, e distribuímos para todas as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte, para os colégios católicos. Muitas emissoras de televisão católica, como a nossa TV Canção Nova, também vai exibir esse material. E a nossa ideia é que o material sirva de motivação para as pessoas discutirem a sua participação, seja individual, seja coletiva nesse processo, no sentido de que nessas eleições nós podemos dar mais um passo em relação a uma cidadania mais ativa e mais comprometida, inclusive com os ideais democráticos, na construção de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária. Bom, parabéns à PUC pela iniciativa maravilhosa da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós vamos passar daqui a pouco um desses vídeos para que vocês tomem conhecimento desse trabalho maravilhoso feito em conjunto pela Arquidiocese e pela PUC. Eu gostaria de agradecer a sua valiosíssima participação, convidá-lo para participar de outros programas Conversando Direito. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. Políticas públicas são programas, ações e atividades desenvolvidos pelo poder público que visam a realização dos direitos assegurados na Constituição, tais como saúde, educação, assistência social, segurança pública e muitos outros. Políticas públicas e participação popular são os assuntos de hoje no programa Eleições 2012, Voto na Cidade. Poucos sabem, mas muitas políticas públicas são formuladas com a participação popular. O Programa Nacional de Habitação, o Plano de Expansão das Universidades Públicas, a criação dos Sistemas Únicos de Saúde e de Assistência Social, as políticas de agricultura familiar, de ação afirmativa e de combate à discriminação foram elaborados e implantados com a participação direta de milhões de brasileiros. A gente busca estar sempre junto. A gente não tem esse negócio de associação, foi lá sozinho para se organizar. A gente sempre vai em busca de qualquer conquista, a gente vai junto com a comunidade. Se a gente lograr êxito na nossa conquista, ótimo, foi glória de todos. Se não, todo mundo estava lá, viu que precisa se rearticular para poder conseguir uma outra conquista, mas com a participação coletiva.
sociedade está na organização e na mobilização. As conquistas sociais dependem também do esforço da comunidade. Por isso, nosso dever de cuidar da cidade deve se realizar na forma de ações concretas, que objetivam buscar coletivamente a implantação das políticas públicas que atendam à comunidade, incluindo segmentos mais vulneráveis, os mais pobres e os grupos discriminados, que devem ter atenção especial do poder público. Como podemos perceber, para que de fato sejam políticas públicas, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou benefícios das ações do governo e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate público. A presença cada vez mais ativa da sociedade civil nas questões de interesse geral é uma das características das políticas públicas, que tratam do uso dos recursos públicos. A população tem um papel fundamental. Por quê? Ela tem que participar. Então é importante que a população se organize em movimentos, em associações e diga para os seus representantes, olha, a gente precisa disso. A nossa demanda é essa. Os conselhos representam um canal mais direto e eficaz de diálogo entre a vontade popular e a representação das políticas públicas. Os conselhos podem ser municipais, estaduais e nacionais. Alguns são consultivos, outros deliberativos. E existem ainda os que são ao mesmo tempo consultivos e deliberativos. O Conselho Deliberativo vai analisar determinada situação dentro daquela política e ele vai propor ações ao governo, ao executivo. Os conselhos consultivos são aqueles conselhos que os sectos vão se reunir, vão analisar determinada política e vão orientar, vão, através de sendo consultados realmente para dizer para o governo, olha, isso seria a melhor ação, não cabendo a ele executá-la, diferente do Conselho Deliberativo. Os conselhos não funcionam sozinhos. Seu poder de ação possui um limite. Quando alguma irregularidade é descoberta, é hora do Conselho acionar o Ministério Público. O Ministério Público não tem o poder de punir. O Ministério Público tem o poder de fiscalizar e demandar perante o Poder Judiciário. Quando ele verifica que determinados direitos fundamentais não estão sendo bem aplicados, ou não existem esses determinados direitos fundamentais em determinados municípios, como objeto de políticas públicas, eles podem acionar o Judiciário para que o Judiciário, afinal de contas, possa decidir, em determinados casos, se é o caso ou não de intervenção. É importante saber que os políticos que elegemos não são senhores da história e de nossa cidade. Somos todos responsáveis pelas políticas que atendem nossas demandas: saúde, educação, saneamento, segurança, igualdade racial e de gênero, meio ambiente, enfim, as diversas áreas sociais e culturais de nossa cidade dependem do nosso envolvimento e ação. É através da participação, junto com as entidades públicas, que o cidadão tem uma interpretação maior como funciona o próprio Estado e como funciona os programas, os projetos. A ação coletiva da política de Estado e a comunidade sabendo que é uma política pública, que é direito da comunidade, ela permanece. Não fique de fora da construção de uma cidade mais justa e solidária. Participe de conselhos, associações comunitárias e de bairros e organizações não governamentais que atuam na defesa dos interesses coletivos e ajudam na fiscalização dos recursos destinados às várias políticas públicas. E se você quiser saber mais sobre políticas públicas ou sobre o projeto Eleições 2012 Voto na Cidade, acesse www.pucminas.br/net. A seguir, um encontro dos
evangelizadores que fazem a diferença em todo o Brasil. A seguir, Porta a Porta.